Muita gente vem falar com a gente que quer estudar para causar um impacto social positivo. E com frequência, essa ideia de estudar para causar esse impacto social está ligado a atuar no setor público, às vezes no governo ou em associações não governamentais mesmo. Nesse caso, uma das escolas mais indicadas, e uma das melhores do mundo, aliás, é a Harvard Kennedy School of Government. Como o nome indica, ela é uma das escolas que compõem a Universidade Harvard, e ela é focada em administração pública e políticas públicas. Ela já formou líderes de governo de vários países como México, Colômbia, Singapura e até Canadá, e ela é considerada uma das melhores do mundo pelos rankings internacionais para quem quer trabalhar nessas áreas. A gente conseguiu falar com 2 brasileiros que estudaram na Kennedy School, e eles contaram pra gente como é a experiência de estudar lá, como é o ambiente acadêmico e como você faz para entrar lá. Nesse ponto, é importante ter claro que a Harvard Kennedy School of Government ela é uma escola de pós-graduação. Você precisa primeiro fazer a graduação para depois poder estudar lá. Mas não precisa ser uma graduação em administração pública especificamente. Pode ser em qualquer área relacionada, por exemplo, administração, ou ciências sociais, ou economia, ou até mesmo arquitetura e urbanismo. Então, se você tem o sonho de trabalhar para melhorar a sociedade e você quer estudar o máximo possível para realizar esse sonho, é legal você ter a Kennedy School como um possível destino para o seu futuro. Se interessou? Então olha só como é estudar na Kennedy School of Government de Harvard. Oi, eu sou a Júlia Calegari, eu acabei de me formar no mestrado de Administração Pública na Harvard Kennedy School of Government e antes desse mestrado eu trabalhava na área de políticas educacionais da Fundação Lehman. Meu nome é Diogo de Santana, eu sou advogado, sou sócio do escritório VMCA aqui em São Paulo, onde eu coordeno as áreas de direito regulatório, terceiro setor e negócios de impacto. Eu sempre quis aliar as minhas atividades acadêmicas com um trabalho um pouco mais aplicado em políticas públicas. E a Kennedy School, além de ter essa reputação de ser uma das melhores escolas de governo do mundo, também tem um enfoque que é muito aplicado e bastante profissional. Eu estava procurando um mestrado em administração pública, mas que tivesse esse enfoque mais profissional e que eu pudesse aplicar o conteúdo de cada aula diretamente no meu trabalho, né, e nos meus desafios profissionais. Na faculdade, depois de passar no vestibular da USP, né, na faculdade de Direito, eu comecei a tomar desde cedo muito contato com as questões mais de natureza pública. Eu gostava muito de governo, gostava de acompanhar a política, gostava de me associar e de fazer coisas que tivessem a ver com a agenda pública do país e com as coisas que estavam sendo discutidas no âmbito do direito, da própria educação. E ao longo dessa trajetória eu fui me aproximando e tomando contato com a Kennedy School. Eu sempre tinha ouvido falar da Kennedy School, sabia que de alguma maneira a escola de governo de Harvard era um lugar incrível, mas foi em 2008 mesmo que eu comecei a tomar contato de maneira mais organizada. A experiência humana é realmente fantástica. Pode parecer meio chavão, pode parecer, mas é mais um cara falar que a experiência humana é fantástica, mas é realmente fantástico. Na minha turma, que eu fiz o Mid-Career, eram 219 alunos de 91 países, ou seja, era gente de todo tipo, com as mais variadas experiências e com as quais eu podia conversar sobre os mais variados assuntos, não só no ambiente de sala de aula, no qual as discussões eram mais sérias, mas também, especialmente, que eu podia ouvir, conversar, sentar, trocar uma ideia com gente do mundo inteiro e eu aprendi demais sobre a realidade mundial e também sobre os desafios em comum que o Brasil tem com outros países, e isso foi realmente fantástico. Um aspecto que foi bem marcante para mim do ambiente da Kennedy School, que eu não posso deixar de mencionar, é o fato de que cada semana, às vezes mais de uma vez por semana, tem um super palestrante de prestígio na escola. Eu pessoalmente conversei durante esses 2 anos com mais de 3 prêmios Nobel da Paz. Isso é só um exemplo da quantidade de pessoas incríveis que passam pela escola toda semana, são presidentes, ministros, ativistas, que toda hora, estão ali no campus e que você tem a oportunidade de conversar, de ouvir eles falar.
até difícil sistematizar numa resposta curta o que eu aprendi durante esses 2 anos. Mas eu diria que uma coisa essencial foi que eu aprendi a aprender melhor e a ser mais curiosa sobre as coisas e as pessoas. Acho que eu entendi que tem 1 milhão de coisas que eu não entendo ainda e que liderança pública é muito mais sobre fazer as perguntas certas e as perguntas difíceis do que sempre ter as respostas. Quando eu fui para a Kennedy School, eu já tinha feito, né, o meu doutorado em Direito e, de alguma maneira, eu queria fazer cursos que não fossem tão próximos à área que eu estava mais confortável. Eu queria me arriscar. Fiz cursos que me tiravam da zona de conforto e no qual eu pude aprender muito do que hoje eu sei e que foi absolutamente essencial para voltar para o Brasil, uma coisa que eu escolhi fazer, e iniciar minha carreira como advogado propriamente dito, dentro dessa nova perspectiva. E tem uma terceira parte nos processos de aplicação, na qual eu sofri muito e eu queria contar isso para vocês, que é o inglês. Eu não aprendi inglês quando eu era criança, não aprendi inglês quando eu era adolescente, e mesmo na faculdade eu estudei muito pouco. E acabei ralando muito, sofrendo muito mesmo nos processos de aplicação para passar no TOEFL. Eu ralei, fiz o TOEFL, me inscrevi mais de 10 vezes, né? E foi uma coisa que foi muito, muito, muito difícil para mim. Eu diria que esse foi um processo de autoconhecimento e resiliência. Autoconhecimento porque uma das principais partes do application são os seus essays, em que você conta a sua história, né? Quem você é, o que você quer fazer pelo mundo e pelo seu país e como que esse mestrado vai te ajudar a alcançar esses seus objetivos. E para você contar a sua história, o primeiro passo é você refletir sobre a sua trajetória, sobre seus sonhos. Então foi um processo de autorreflexão e de bastante autoconhecimento sobre quem eu sou. O outro ponto que eu falei é resiliência. Resiliência porque é um processo bem puxado. São, acho que, muitos essays que você tem que escrever, são provas que você tem que fazer e que requerem bastante prática e várias outras documentações e burocracias para preparar. Uma coisa legal para contar para vocês é que fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos, se valorizam coisas que geralmente no Brasil não se valoriza. Por exemplo, né, atividades de natureza pública, né, atuação em associações, mesmo no centro acadêmico, movimento estudantil, voluntariado. Boa parte das pessoas que consegue estudar no exterior consegue estudar porque de alguma maneira demonstrou que tem ou liderança na área pública ou de alguma maneira tem interesse forte de produzir alguma coisa, né, na sua área de estudo ou na sua área de atuação profissional que gere um resultado muito bom para o país. Os comitês que selecionam os estudantes internacionais, especialmente na pós-graduação, estão geralmente preocupados com isso. A minha dica é vai até o final. Mesmo que você ache que não vai dar, porque pela minha experiência e pela experiência de muita gente que eu ajudei depois a preparar esses applications, a maioria das pessoas se surpreende e passa, mesmo a gente achando que não vai dar. E se não passar também, tudo bem, porque você já tá com meio caminho andado pra tentar no ano que vem de novo e num processo que vai ser bem mais tranquilo se precisar de uma segunda tentativa. Para falar do processo de aplicação, assim, concentre-se muito nos ensaios, né? Resolvam a questão do inglês, que é difícil, né? Para quem não aprendeu quando era pequeno. É difícil, mas é bem possível, e peguem cartas de indicação daquelas pessoas que são realmente especiais e que realmente conheçam a trajetória de vocês. Eu diria que venham pra cá com a cabeça aberta, totalmente aberta pra se perder completamente em novos temas, cursar disciplinas totalmente fora da caixa, aprender com os erros e acertos de outros países e escutar com curiosidade, principalmente aquelas coisas que às vezes incomodam a gente um pouquinho a escutar, sabe? Mas fazer tudo isso só que sem nunca perder o Brasil de perspectiva nessa trajetória. Eu acho que pra quem quer continuar trabalhando pelo Brasil, é essencial o esforço de sempre se perguntar como que eu vou aplicar isso que eu tô aprendendo nessa aula ou nessa conversa no caso brasileiro?
Ou o que eu posso fazer desde agora, a partir desse ambiente que eu estou usando os diversos recursos de Harvard, para ajudar o Brasil, tipo, desde já, não só depois, mas porque durante seu mestrado você vai ter condições muito únicas também de produzir impacto social no Brasil. Vale a pena eu compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória. Eu sou de São Paulo, nascido e criado na periferia, num bairro chamado Socorro. Nesse bairro eu convivi com muita coisa incrível, mas também com muitas desigualdades. E aí acho que vale a pena contar para vocês que nesse primeiro momento, apesar de já ter, alguma experiência na administração pública, eu fui tomado por um medo muito profundo, que acho que é um medo que muitos de vocês têm, especialmente quem vem de família simples, quem é negro, negra, ou que tem alguma dificuldade muito grande ali de trajetória ou de condição socioeconômica, que é um sentimento muito forte de que aquilo não é para mim, E esse medo ele é muito forte e no meu caso foi uma das principais dificuldades que eu tive para de fato estudar onde eu queria estudar, porque eu sempre achava que por mais que eu fosse me esforçar, eu não ia conseguir. E enquanto eu não superei esse sentimento, esse medo que era muito profundo, eu não conseguia mover esse meu plano para frente. Tira esse medo da frente, sim, é uma coisa que é possível fazer, desde que você se organize e efetivamente tenha muita vontade.